O tema do que eu quero falar para você hoje de manhã é sobrevivendo ao deserto. E quando a gente fala disso, logo se imagina que nós iremos falar do deserto do povo de Israel. O deserto, o período de transição do povo que duraria poucos meses e que durou 40 anos. Não, mas o foco da minha mensagem não é o deserto de Israel. É no deserto de um sujeito que aparece na Bíblia. É sobre esse texto que nós vamos analisar hoje. É sobre a lupa desse texto que nós iremos discorrer hoje. Existem momentos desafiadores na nossa vida. Existem momentos onde nós atravessamos problemas, adversidades, obstáculos, barreiras, intempestividades, tempestividades, coisas das mais diversas na nossa vida. Mas você não pode desistir no meio do caminho e não pode nem parar pela metade. Você precisa permanecer na presença de Deus e não sair desta posição jamais, e não ceder dessa posição jamais, porque tudo aquilo que o inimigo quer é que você baixe a guarda e que você pare no meio, ou que você desista no meio de um processo e que você não alcance a promessa que Deus tem. Quando eu falo desse texto hoje, iremos falar e discorrer daqui a pouco esse texto. Estou falando de alguém que tem algo da parte de Deus que Deus chamou, mas que ainda não aconteceu. Está nesse intervalo entre o chamado, aquilo que em Deus já é, mas o que para mim ainda não é, muito difícil. Em Deus já está pronto, o projeto está pronto, mas às vezes nós ainda precisamos ser forjados, preparados. Deus precisa nos dar uma mente forte, Deus precisa nos dar um coração saudável, Deus precisa nos dar estrutura pessoal, Deus precisa nos dar ainda a capacidade de absorver e entender aquilo que Ele tem para a nossa vida e nos dar a estrutura interna para que a gente possa possuir aquilo que Deus nos chamou e nos prometeu. E às vezes o período da espera, da preparação é um período árduo, mas é onde nós vamos sendo forjados, e às vezes até nós somos testados nesse período, às vezes até nós somos levados nesse período a situações onde elas provam o nosso coração e elas nos são o teste da verdadeira maturidade, e nós vamos percebendo se nos tornamos pessoas maduras ou não, se a gente tem a capacidade de enfrentar e suportar as pressões do meio, entre aquilo que nós, um dia fomos chamados e aquilo que um dia o Senhor fará na nossa história. As pressões do meio do caminho. Existem sempre tensões e pressões ao longo da jornada de qualquer pessoa, na sua, na minha, na nossa, na vida ministerial, no campo do trabalho, no campo, exterior, lá fora, existem várias pressões que nós enfrentamos, mas a principal questão é como você encara, ou como você então se posiciona diante daquilo que está acontecendo, diante daquilo que está se passando. E eu estou aqui nesta manhã boa de Deus para dizer para você que você não vai parar, não importa o que aconteça na sua história. Eu estou aqui para declarar em nome de Jesus que você não vai ceder a nenhuma pressão, e não importará para o seu coração apenas o momento. Não, você vai aprender com os momentos que você está passando, você vai superar os problemas que você está, de repente hoje enfrentando, e você vai chegar no lugar que Deus preparou para você, no lugar que Deus tem para você, naquilo que Deus prometeu ao teu coração, e você vai desfrutar deste tempo em nome de Jesus. Então eu te digo, não pare quando ficar difícil, não pare quando as coisas não acontecerem, permaneça firme na posição daquilo que Deus te chamou para poder viver, em nome de Jesus. Amém ou não amém, amado? Você crê nisso ou não? Eu creio nisso de todo o coração. Diga comigo: eu estou guardado pelas mãos do Senhor. Eu quero te dizer que não importa o que aconteça, você está guardado pelas mãos do Senhor. De repente você só está sobrevivendo ao tempo da angústia, ao tempo das tensões, ao tempo dos problemas, de repente vivendo neste campo porque existe algo guardando você dentro deste lugar, dessa circunstância. Você só está de pé de repente porque o Senhor está te guardando. E o texto que eu vou ler junto contigo, o Senhor me deu essa palavra no meio da semana, compartilhei parte dela, alguns meninos estavam comigo na orla, e eu quero ministrar ela ao teu coração. Salmos 34, por favor.
Aleluia. Salmos 34. O texto diz, coloca para mim na AIS, pronto, maravilha. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em algum tempo ou em todo o tempo? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O salmista Davi diz, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Davi diz, engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Davi diz, clamou este pobre, se referindo a ele, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Depois ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Depois ele diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarregar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os livra, os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia. Algumas pessoas durante anos enfrentam situações difíceis, têm promessas maravilhosas, foram chamadas com chamados preciosos, mas talvez estejam enfrentando o pior estágio da sua vida agora, ou estejam enfrentando turbulências das maiores agora, em qualquer ordem que seja. E quando você olha o texto de Davi, você acha maravilhoso, acha lindo, acha incrível o que Davi está dizendo. Mas é preciso entender, antes de ministrar o que de fato eu quero, olhar para Davi e entender o que Davi está passando, ou em qual momento Davi está passando, ou qual circunstância Davi está inserido. O que Davi passa agora? Essa é a parte mais importante para que nós possamos compreender o Salmo 34 nesta manhã boa de domingo. Davi está passando talvez um dos períodos mais desafiadores da sua história, um dos períodos mais degradantes da sua história, por processos dos mais dolorosos possíveis. O Salmo 34 aqui aponta o nível, sabe, que Davi enfrenta de batalha e de luta, das mais humilhantes, das mais vergonhosas para Davi também. Davi está passando no Salmo 34 uma vergonha terrível. É o período talvez mais vergonhoso
da história de Davi até o reinado. Davi ainda não é rei. Davi é apenas aquele que tem a unção de Deus, mas ainda não chegou lá. Davi está passando por um vale pessoal, está passando por um momento de angústia, de desespero. Davi está passando agora por um momento onde ele próprio enfrenta uma das maiores humilhações da sua vida. Davi não está mais entre os seus irmãos, e Davi também não está no campo. Davi está agora no palácio. E é preciso entender que Davi precisa sair correndo, e Jonatas o ajuda a sair correndo do palácio, porque existe a fúria de Saul. Saul persegue Davi, e Davi tem que sair correndo. Davi se torna um fugitivo. Davi já foi escolhido entre os seus irmãos na casa de Jessé em Judá. Davi já foi chamado no pasto. Davi já teve óleo derramado sobre a sua cabeça. Davi já escutou da parte de Deus que ele seria ungido como rei de Israel. Davi já ouviu coisas grandiosas e promessas declaradas da parte do Senhor na vida dele, mas ainda não chegou lá. Davi carrega uma promessa, mas o momento do Salmo 34 parece acontecer uma grande contradição entre aquilo que ele ouviu como promessa da parte de Deus e aquilo que ele está vivendo agora. Em alguns momentos nós também passamos isso. Nós temos uma promessa, temos uma palavra, e parece que o momento que nós estamos vivendo é uma clara contradição entre aquilo que Deus falou e aquilo que nós estamos passando. Davi, no Salmo 34, nos aponta isso. Parece belo e poético o texto, e de fato é poesia pura o Salmo, mas a verdade é que existe alguém que está passando um sufrágio, uma dor tremenda, que está dentro do texto. Davi já tem a unção sobre ele. Aqui nesse texto de Salmos 34, Davi já tinha vencido Golias. No Salmo 34, Davi já tinha sido aclamado diante das multidões e massas. No Salmo 34, Davi já tinha lançado uma pedra e derrubado os gigantes. No Salmo 34, Davi já tinha se destacado frente ao exército de Israel. O improvável agora foi ovacionado por todo o povo. O Davi já tinha decidido grandes e gloriosas batalhas. E o que parece é que Deus fala uma coisa, mas a realidade de Davi aponta uma outra. Eu não sei se você já viveu isso. Você tem uma palavra de Deus, mas se você olhar para o seu momento, você fala: não, peraí, o que eu estou vivendo não reflete ao que parece, ao que Deus falou. De repente isso já aconteceu com você, ou esteja de fato acontecendo agora. Há estágios na nossa caminhada que aquilo que Deus prometeu ainda não combina com o seu caminho, não combina com o que você está vivendo. Há momentos que não é a falta da promessa, existe uma promessa, mas sim a demora do cumprimento da promessa que nos angustia. Há momentos que a gente acorda simplesmente e você não enxerga nada que seja, que coincida com aquilo que Deus falou. Isso gera uma angústia enorme no nosso coração. E os textos de Salmos 34 nascem disso. No Salmo 34, Davi está sozinho. No Salmos 34, Davi está no seu deserto. Mas Davi não pertence ao deserto. Davi aqui está fugindo, mas Davi não nasceu para fugir. Davi aqui está sendo, engolido por situações angustiantes, mas Davi não está acabado. Davi aqui está escondido, mas ele não foi chamado para poder se esconder. Davi aqui está em um outro lugar, está em Gate, mas ele não foi destinado a Gate. A Bíblia diz que Davi sai correndo de Saul, chega em Nod, é alimentado pelo sacerdote, depois empreende fuga e chega a Gate. E em Gate
Abimeleque ou Aquis. Abimeleque é título, Aquis é o nome do rei dos filisteus. Davi agora vai entrar no campo, no cenário onde os filisteus dominam. E ele chega então diante do território filisteu, na cidade de Gate. E em Gate, para poder sobreviver, Davi se finge de louco. O texto de Samuel, no capítulo 21, vai dizer que Davi se finge de louco diante de Aquis e diante dos filisteus. A Bíblia diz que, preste atenção, fica comigo. A Bíblia diz que Aquis olha para Davi e o considera como louco, porque Davi começa a babar pela barba. Está assim no texto. Davi começa a arranhar os portões de Gate. Davi se transforma numa figura que ele não é. Porque às vezes as situações da nossa vida vão nos levando a nos tornar algo que nós de fato não somos. Davi não é louco, mas agora a situação, Davi quer sobreviver, e Davi finge-se de louco, e algumas situações querem mudar quem nós somos, algumas circunstâncias querem mudar quem a gente é, e às vezes nós somos submetidos a tanta circunstância de dor, que elas querem mudar de fato aquilo que nós somos, a nossa identidade. Davi está sendo levado agora a mudar a sua própria identidade para poder sobreviver. E quantos de nós já também tiveram que mudar tantas coisas que não refletem quem você é só para poder sobreviver? Não refletem a pessoa que você é, não refletem o seu caráter, não refletem aquilo que você é como pessoa, mas passou por tantos momentos que a sua imagem foi mudada. Davi está em Gate agora. Aquis olha para Davi e disse: já não me bastam tantos loucos em Gate, agora mais um destes. A situação de Davi é humilhante, degradante, terrível. O Davi está fugindo, Davi está se escondendo, está sendo perseguido. E talvez aqui esteja um dos maiores problemas, que o processo às vezes demora na nossa história, e nós somos submetidos a situações onde precisamos sobreviver. E existe um risco enorme de nós começarmos a acreditar que a situação que nós estamos vivendo, com a estação que nós estamos passando, virou o nosso destino. Mas Gate não é o destino de Davi. Gate, na verdade, é a passagem que Davi vai fazer. Amém ou não amém, amado? Alguns lugares você passou, alguns lugares você enfrentou, mas é de passagem, porque daqui a pouco Davi vai para Hebrom, e em Hebrom Davi vai ser ungido como rei. Daqui a pouco Davi vai para Jerusalém, daqui a pouco a unção de Deus que um dia foi derramada na cabeça de Davi, a promessa de Deus que um dia foi derramada sobre Davi, encontrará o seu cumprimento. Mas você precisa permanecer firme e perseverar no meio do processo. Não está pronto ainda. Davi está em Gate. Sabe quantos anos Davi ainda vai ser considerado rei, até ele ser considerado como rei? De 7 a 10 anos pelo menos. Dos 17 anos entre a unção de Davi na casa de Jessé, que Samuel derrama sobre ele, até o reinado são 17 anos. Desse período que Davi está vivendo, entoando o Salmo 34, mais 7 a 10 anos. Ou seja, todos nós, em dado momento da nossa caminhada, precisamos ser submetidos a um processo. Esse processo pode ser pedagógico, de formação, ou esse processo muitas vezes pode aniquilar a gente pode parar simplesmente e fechar o nosso coração e ficar amargurado. Então você precisa sobreviver ao processo e aprender com o processo, a fim de que você possa chegar no lugar que Deus prometeu que você iria chegar. Mas para você chegar neste lugar, você precisa de algumas coisas. É disso que eu quero falar nessa manhã. De algumas coisas que o Salmos 34 apresenta para nós aqui no texto. Porque Davi está sendo perseguido, mas a história dele não está acabada.
Davi está passando por um mau momento, mas a história de Davi ainda não terminou. Davi está enfrentando uma luta, mas não significa que a vida de Davi não está no lugar certo, das mãos de Deus. Davi continua guardado, Davi continua protegido pelas mãos do Senhor. Você não está acabado, você não está destruído. O plano de Deus na sua vida não está acabado, não está destruído. Você continua guardado pelas mãos do Senhor. As mãos do Senhor continuam sobre a sua vida. Ele continua te protegendo, Ele continua sobre você. Ele continua se manifestando independente do que você esteja vivendo agora. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê nisso, glorifica o Senhor bem forte aí, deixa eu ver. Aleluia! Diga comigo, eu não vou permitir que o lugar que eu estou determine quem eu sou. O que Deus falou determina quem eu sou. Eu não vou deixar que a minha circunstância defina a minha realidade. A minha realidade está no Senhor, está no que Ele falou, e o que Ele falou vai se cumprir em nome de Jesus. Você crê nisso, amado? Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda Ele, aplauda. Davi talvez se enxergue como fugitivo, mas a verdade, Wander, que Deus continua enxergando um rei. Talvez você olhe hoje e veja, sou um endividado, e Deus continua falando, você é um baita empresário. Talvez você olhe por um momento e diga, eu sou um pobre. Aí Deus está dizendo, eu não rejeito nenhum pobre não, porque eu tenho todos os tesouros desta terra, da eternidade, eu vou manifestar sobre a tua vida. Talvez você diga, eu não sou ninguém. Deus está dizendo, não, você é um filho amado. Talvez você diga agora, nenhum dos meus sonhos vai se cumprir. Deus falando assim, não, eu sou especialista em realizar muito mais do que você imagina, do que você pensa, do que você supõe no teu coração. Não permita que o momento que você esteja vivendo defina a sua realidade. A sua realidade está no Senhor. Você está debaixo do favor de Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você se veja de uma forma, mas o Senhor continua olhando e dizendo, não, eu continuo vendo um rei. Talvez você se veja como alguém que está sendo humilhado e envergonhado. Talvez você está passando por um estreito agora, ou um vale agora, mas o Senhor continua olhando e está dizendo, não, está aí o ungido, alguém que eu derramei unção, alguém que eu derramei graça, alguém que eu derramei sabedoria, alguém que eu derramei conhecimento. Está aí alguém que eu ungi como rei. Nada mudou para o Senhor. Às vezes a nossa circunstância, ela muda, mas nada mudou para o Senhor. Alguns desertos que nós enfrentamos são instrumentos pedagógicos da parte de Deus. Deus está querendo nos preparar, nos ensinar, para que nós possamos desfrutar do tempo certo daquilo que Ele preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém ou não amém, amado? Davi se faz de louco pleno. E é nesse contexto de dor, de vergonha, de humilhação, que Davi entoa o Salmo 34. Se a gente perde isso de fundo, a gente não percebe a beleza do texto, ou não percebe a beleza do Salmo 34. Se a gente não vê o Davi caído, o Davi rabiscando a parede, se a gente não vê o Davi humilhado, a gente perde a beleza que existe no texto de Salmo 34. Você está aí ou foi embora? Aleluia. E é nesse campo, nesse lugar, nessa geografia, que Davi começa a entoar esse salmo ao Senhor. Davi está sobrevivendo. E de repente você que está aqui me ouvindo neste domingo, seja também um sobrevivente. De repente você sobreviveu problemas, traições. Talvez você sobreviveu a frustrações das maiores. Talvez você sobreviveu a relacionamentos abusivos. Talvez você sobreviveu a traições. Talvez você tenha sobrevivido a pressões, a dores, a enfermidades. Talvez você tenha sobrevivido a crises pessoais, emocionais. Talvez você tenha sobrevivido às dores das maiores, dores que mudaram o seu semblante, dores que mudaram a sua face.
dores. Talvez você tenha sobrevivido, tenha lutado para poder sobreviver. Como louco você trabalhou para sobreviver. Como louco se dedicou. Alguns estão aqui e tiveram que mudar quem são para poder apenas sobreviver. Alguns se humilharam para poder sobreviver. Alguns tiveram que abrir mão de coisas para poder manter-se de pé. E é nesse lugar, é nesse ambiente que Davi diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi está sofrendo. Davi está angustiado. Mas ele diz: eu vou bendizer ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Você pode dizer comigo: em todo o tempo. Diga comigo mais forte: em todo o tempo. Em todo o tempo. Davi diz: eu louvarei em todo o tempo. E por quê? O seu louvor não se apartará da minha boca. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja enfrentando, não importa qual crise bateu na minha porta, não importa como esteja a minha conta, não importa qual seja o meu cenário, eu continuarei louvando ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Não importa o que eu esteja vivendo agora, eu continuarei louvando ao Senhor. O louvor do Senhor independe daquilo que eu esteja passando ou daquilo que eu esteja vivendo. A primeira coisa importante: não importa o tamanho do seu deserto, você precisa continuar adorando a presença de Deus. Não permita que o seu coração mude pela sua circunstância, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou falando para pessoas aqui que vão atravessar o deserto e vão colher a promessa em nome de Jesus. Pessoas que vão caminhar mesmo no período mais difícil da sua vida, louvando e adorando a presença de Deus, porque eu sei que o meu Redentor está sobre a minha vida, e em breve Ele virá, que a mão de Deus está sobre mim, que o Senhor me alcançou, a graça de Deus está sobre o meu coração. Eu não vou ceder, eu não vou parar, eu não vou ficar pelo meio do caminho, não. Eu vou chegar aonde Deus prometeu, em nome de Jesus. O deserto não vai me consumir, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu louvor não se apartará da minha boca. O seu louvor não se apartará de mim. Eu louvarei o Senhor no tempo da angústia, no tempo da tristeza, e no tempo da alegria, e no tempo da festa. Eu louvarei ao Senhor tendo muito, e louvarei ao Senhor tendo muito pouco. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu fizer festa, mas também louvarei ao Senhor mesmo no meu luto. Bendirei ao teu nome. Eu louvarei ao Senhor enquanto a despensa estiver cheia, mas também louvarei ao Senhor quando tudo estiver vazio. Ele continua sendo o meu Deus e continua cuidando da minha vida. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu louvarei ao Senhor sendo humilhado, mas louvarei ao Senhor também sendo honrado. Eu louvarei ao Senhor tendo muito e tendo muito pouco. Não importa o tamanho do meu deserto, o Senhor continua sobre a minha vida. Eu não vou parar de adorar o meu Senhor. Aleluia. A pergunta importante é: por que nós paramos de adorar? Porque o nosso momento mudou. Porque nós paramos de buscar ao Senhor porque a nossa situação é ruim, de engrandecer o nome de Jesus porque o nosso momento não é bom. Davi está dizendo isso: bendirei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Tudo é tudo, todo é todo. Saul continuava vivo, a perseguição de Davi ainda continuava. Davi ainda teve que fugir para a caverna de Adulão. Davi ainda era um forasteiro, Davi ainda era um fugitivo. Ele está dizendo: eu vou louvar o Senhor, mesmo fugindo, eu vou louvar o Senhor.
Mesmo escondido eu vou louvar o Senhor, porque eu sei que os seus olhos vão me achar em qualquer esconderijo que seja. Eu sei que a tua mão está sobre a minha vida. O Senhor quer fortalecer a nossa musculatura espiritual, para que nós possamos continuar adorando ao Senhor, independente daquilo que nós estejamos passando ou estejamos vivendo. Você precisa continuar clamando, adorando e confiando na presença de Deus. O seu louvor jamais sairá da minha boca. Aleluia. Não importa o tamanho do seu deserto. O futuro para Davi ainda parecia incerto, Andrew. As coisas ainda pareciam muito difíceis. Mas o que mudou não foi a situação. Fica comigo em nome de Jesus. Diga comigo, o que mudou não foi a situação. A situação continuava a mesma. Mas o que mudou foi o homem que estava dentro da situação. Porque ele começou a adorar. A sua adoração é uma arma poderosa de batalha. Amém ou não amém, amado? O seu louvor é uma arma poderosa de batalha. A sua busca por Deus é uma arma poderosa de batalha. Não deixe de adorar. Não deixe de clamar. Não deixe o teu deserto emudecer os teus lábios. Amém ou não amém? Nós muitas vezes somos deglutidos por situações. Mas Deus frequentemente, Ele começa a sua obra em nós. Antes de mudar aquilo que está ao nosso derredor. Então primeiro o Senhor começa em nós. Primeiro o Senhor trabalha em nós. Primeiro o Senhor fortalece a gente. Primeiro o Senhor fala conosco. Primeiro o Senhor firma a gente por lado de dentro. Depois Ele começa a mudar as nossas circunstâncias. De repente você esteja vivendo o maior vale da sua vida hoje. Eu estou falando com você. O Senhor te viu. E está querendo encontrar contigo hoje. Nós vamos ver um encontro com Deus hoje. Porque Deus frequentemente começa a sua obra em nós. Depois Ele começa a mudar aquilo que está ao nosso redor. Então não importa o que você esteja vivendo hoje. Não importa como esteja doendo a tua vida agora. Não importa se dentro de você existem dores ocultas. Não importa se você está sendo perseguido pelas pessoas que você de repente honrou. Não importa se você está passando por humilhação. Não importa se você está sendo envergonhado. Não importa o quão degradante seja o que você está vivendo. A sua adoração não pode depender das circunstâncias. Continue adorando ao Senhor. Adorar depois da vitória é gratidão. Adorar depois da humilhação é prova da nossa maturidade. Eu vou de novo. Adorar depois da vitória é gratidão, mas adorar depois da humilhação é prova da nossa maturidade. Continua adorando. Alguns já passaram por tantas coisas aqui. Enfrentaram várias batalhas, enfrentaram várias lutas. E de repente estejam enfrentando nesse exato momento. Não importa o quão grande seja o seu desafio, continue adorando a Jesus. Você precisa continuar buscando o Senhor, adorando ao Senhor. Não importa se é vitória ou se é derrota, eu continuo adorando. E eu adoro pelo que Ele é. Eu não adoro tão somente pelo que Ele faz. Existe uma canção que canta, que fala sobre isso, que ministra sobre isso. Eu adoro pelo que Ele é. Quando eu for lembrado ou quando eu for esquecido, eu continuarei louvando ao Senhor. Quando eu for amado ou quando eu for injustiçado, eu continuarei adorando e louvando ao meu Senhor. A segunda coisa importante que eu aprendo no Salmos 34, o verso 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Fala, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E Ele livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. A segunda coisa importante que eu quero que você grave no teu coração: quando você decide buscar o Senhor no deserto, os medos, eles vão embora. Em nome de Jesus, os medos que rondam o teu coração vão embora.
Em nome de Jesus. Não importa se você está enfrentando agora uma dificuldade, os medos vão embora hoje em nome de Jesus. O medo de fechar, o medo de não dar certo, o medo de novos clientes não virem, o medo de da empresa não acontecer, o medo do casamento romper, o medo hoje vai embora em nome de Jesus da sua vida. O Senhor está nos ensinando a vencer os nossos medos. Davi está dizendo no Salmo 34, eu busquei o Senhor, mesmo enfrentando essa dificuldade, e Ele me respondeu. Isso nos ensina algo poderoso. Você está comigo, sim ou não? Quando você busca a Deus, Ele responde. Quando você busca ao Senhor de todo o seu coração, Ele também te responde. Por que nós paramos de buscar o Senhor? Às vezes nós não ouvimos Deus, ou não paramos para poder ouvir o Senhor, porque a gente está tão ligado com outras coisas, que a gente se desconecta de Deus com uma tamanha facilidade. Você precisa conectar-se com o Senhor agora. Davi está dizendo, eu busquei, e não tão somente busquei, eu busquei, e eu não fiquei sem resposta. Eu busquei, e Ele me respondeu. É importante que nós venhamos entender isso. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele vai responder a você. Se você buscar ao Senhor agora, você vai encontrar a resposta daquilo que você precisa. Davi não está dizendo, eu busquei ao Senhor, os inimigos fugiram. Ele não está dizendo, eu busquei ao Senhor e Saul desistiu. Não. Ele está dizendo, eu busquei ao Senhor, o Senhor me recolocou numa posição de honra. Também não. Davi está dizendo, eu busquei ao Senhor e Ele respondeu ao meu coração. Às vezes as circunstâncias vão continuar lá, mas você foi encontrado por Deus, é isso que importa. Esse texto de Salmos 34 nos ensina algo poderoso. É a prova da maturidade cristã. Porque às vezes nós fomos ensinados que tudo vai se resolver num passe de mágica. É assim, irmão? Não é. É perseverança, é crer, é confiar, é permanecer no lugar que Deus falou, é crer na bondade de Deus, é confiar na bondade de Deus o tempo inteiro. Busquei e Ele me encontrou. As situações ainda eram críticas, mas o Senhor estava comigo, respondeu ao meu coração. Eu não fiquei sem a direção de Deus sobre a minha vida. Talvez as circunstâncias ainda na sua vida estejam as mesmas, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser encontrado pelo Senhor agora. Que o Senhor vai te encontrar nesse dia, neste domingo, vai encontrar o seu coração, vai encontrar a sua alma. Você vai ser achado por Deus nessa manhã em nome de Jesus. Não importa se você estava longe, os braços do Senhor vão envolver você. O salmista está dizendo, existiu um encontro, eu busquei e obtive a resposta com a sua presença. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 12 ao 14, diz o seguinte, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O texto diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O texto ainda diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu vou restituir tudo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O inimigo está tentando mudar a nossa busca. Nós buscamos pessoas, mas não buscamos Deus. E o seu socorro, o socorro bem presente na hora da angústia, vem do Senhor. Nós buscamos conselheiros, nós buscamos terapeutas, nós buscamos terapias desse mundo. Eu não estou militando contra nenhuma delas, mas você buscou o Senhor. Nós buscamos ter boas ideias, e às vezes nós deixamos de buscar boas direções da parte do Senhor. Nós somos criativos,
Mas às vezes o Senhor não quer criatividade, Ele quer só obediência ao que Ele falou. Aleluia. Às vezes não é sobre criatividade, é sobre apenas obedecer aquilo que o Senhor falou. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós, vocês me encontrarão. Depois o texto diz: e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei em todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar aonde vos transportei. Eu vou restaurar o seu coração. Aleluia. No Salmo 56, no verso 3 diz: no dia que eu temer, o salmista diz, no dia que eu tiver medo, o dia que o medo bater na porta, eu vou responder algo. Eu hei de confiar no Senhor. Quando o medo bater e não dá certo, quando o medo bater de uma insegurança surgir no hall do apartamento, quando subir pela sala, quando entrar nos corredores da minha vida, eu vou dizer: não, eu hei de confiar no Senhor. Eu vou permanecer buscando, eu vou permanecer orando, eu vou permanecer confiando na bondade de Deus sobre a minha vida, porque eu sei que Ele está sobre mim. Às vezes o medo surge, e o medo sempre nos leva a correr para algum lugar. Sempre. Quando Davi teve medo, ele fugiu para Gate. Quando Abraão teve medo, ele foi para o deserto. Junto com Sarai. O medo sempre nos faz correr para algum lugar. Quando Elias teve medo, Elias foi para o deserto. Porque o medo faz isso com a gente. Ele sempre nos projeta para algum campo. Para algum campo. Quando Pedro teve medo, ele simplesmente negou, porque o medo vai levando a gente para um caminho que a gente não deve andar. Quando eu temer, quando o medo surgir, eu vou confiar, eu vou descansar na tua presença. Não corra primeiro para as pessoas, não corra primeiro para as soluções, corra primeiro para Deus. Amém, amém. Amém, amém. Diga comigo: eu não vou correr para outro lugar que não seja para a presença de Deus. Eu quero entrar na tua presença, eu quero olhar para a tua face, eu quero olhar para o Senhor, eu quero desfrutar do teu cuidado, da tua proteção, da tua provisão, e eu quero descansar diante da tua presença em nome de Jesus. Quando eu tiver medo, eu confiarei no Senhor. Nós corremos para as coisas quando de verdade a gente deveria correr para Deus. A terceira coisa importante é o deserto que nós enfrentamos muitas vezes é a escola da dependência completa. Salmo 36:4 diz: clamou este pobre. Clamou quem? Este pobre. Davi está falando de quem? De um rei ungido. Presta atenção, fica comigo. Você está aí ou não? Mais 10 minutos eu termino. Clamou este pobre. E o texto diz: e o Senhor o salvou. O Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Salmos 34, verso 6. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. O gigante, o Golias, caiu pela pedrada de Davi, sim ou não? Mas o deserto de Davi não é com pedradas. Para vencer o deserto, Davi vai usar outra coisa. Para vencer o gigante no vale, uma pedrada, uma pedra na aljava. Mas para vencer no deserto, é preciso dobrar os seus joelhos. Este pobre clamou. Davi está dizendo: esse miserável, eu não tenho nada para poder oferecer. Eu clamo.
Mas Davi é ungido. Ele está dizendo: eu não tenho nada, eu sou pobre. Sem o Senhor, eu não tenho absolutamente nada. Davi está dizendo: eu não tenho recursos, eu não tenho saída, eu não tenho condições, mas eu tenho alguém que pode me salvar desta prova que eu estou vivendo. Porque o deserto é a nossa escola de dependência completa da presença de Deus. E quando nós enfrentamos esse percurso, o Senhor está querendo treinar a gente para que nós possamos continuar dependendo de quem Ele é. A quarta coisa importante das 25 que eu separei para esta manhã. Se não acreditou não? Acredita, santo. A quarta coisa importante, estou correndo. A quarta coisa importante é que existe alguém maior que nos guarda, mesmo quando nós estamos enfrentando a maior adversidade da nossa vida. No verso 7 vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O texto da vida está dizendo: eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando, mas eu sei que eu não estou sozinho. Diga para o teu vizinho, diga para ele: você não está sozinho não. Você está guardado, você está protegido, e os anjos do Senhor estão acampados ao seu derredor. Talvez você não veja, mas existe um anjo do seu lado agora. Amém ou não amém? Diga para ele com fé: existe um anjo do Senhor do seu lado agora. Você está guardado, você está protegido, você está sendo cuidado, você não está sozinho. A guerra é verdade, é real, mas você está cuidado pelas mãos do Senhor. Existe um anjo te guardando. Aleluia. Se tivesse um pentecostal aqui hoje, se tivesse um pentecostal, só uns 5 para mim falar glória a Deus, um aleluia aí, hein? Existe um anjo guardando a sua vida, existe algo que Deus liberou sobre a sua história, existe uma presença de Deus sobre o teu ser, sobre a tua história. Você não está só, você não está perdido, a tua história não terminou, o Senhor está com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Irmão, você precisa glorificar a presença de Deus, você precisa declarar com a sua boca, você precisa dizer um aleluia, um glória a Deus, você precisa vibrar com a palavra. O que está acontecendo conosco, como igreja? Às vezes nós estamos espectadores de culto. Não, vibre na palavra. Eu recebo essa palavra. O Senhor está comigo, está sobre a minha casa. O Senhor está cuidando do meu filho que está nas drogas agora. O Senhor está cuidando da minha filha que está longe dos caminhos do Senhor agora. O Senhor está sobre mim. Aleluia. Eu quero um povo que toma posse, amém, amado? Quero um povo que toma a palavra e aplica a palavra no coração, dizendo: não, eu vou ser extravagante. Mas o senhor não está me ouvindo? Não, tá. Irmão, está ouvindo sim, porque ele ouviu Davi. Então celebre ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Nós somos uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada, a igreja que ama o Senhor. De repente você viveu algum momento de, turbulência na sua história. Você jamais esteve sozinho. Talvez você não tinha ninguém perto de você, mas o Senhor estava lá. Existiam cadeias ao seu derredor, os inimigos estavam à porta, mas o Senhor estava contigo. Existe alguém te guardando. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu derredor. Talvez você esteja cansado nesse domingo, talvez você esteja desanimado agora, talvez você esteja frustrado agora, talvez você esteja sofrendo na manhã deste culto, mas existe alguém te guardando hoje. Existe uma presença de Deus te cobrindo, existe alguém sobre você. Você não está só, você está sendo cuidado, está sendo protegido, está sendo guardado. Eu creio. Você não está enfrentando essa luta que você está enfrentando sozinho, não. A presença de Deus está sobre você. Existe alguém guardando. Existe alguém maior do que a minha circunstância. Diga comigo: existe alguém maior do que a minha circunstância, e Ele está me guardando. Eu estou protegido. A minha casa está protegida. O meu casamento está protegido. O meu relacionamento está protegido. A minha empresa está protegida. Os meus negócios estão protegidos. Os meus filhos estão protegidos. Eu creio que os teus anjos estão acampados ao nosso derredor. Aleluia.
A quinta coisa importante. No verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O texto diz: provai e vede. A quinta coisa importante é: o deserto não pode roubar a nossa confiança. O texto primeiro diz: prova de mim, provai. O provar pressupõe aproximação, prova. O provar aqui pressupõe alguém que chega perto, pressupõe o desfrute, provai. Porque depois você provar, você vai ver. Mas primeiro você se aproxima para poder provar. Não existe como provar à distância. Você precisa chegar perto para poder provar. Depois o texto diz: e veja ou vede que o Senhor é bom. Depois de você provar, depois de você se aproximar, você começa a enxergar a bondade, o seu favor, o seu amor, o seu cuidado, a sua presença que nos sustenta, a sua presença que nos ampara, porque tudo esteve mal, mas o Senhor cuidou de tudo, proveu o necessário, não deixou faltar. Talvez estava acabando a farinha, mas o Senhor mandou um profeta. Talvez já não tinha mais para poderem fazer o bolo. O Senhor disse: não pode fazer o bolo, não vai faltar mais nada na tua despensa. De repente você estava falando: hoje é o último dia, não tem como mais. O Senhor está dizendo: não, eu vou enviar um profeta, e ele vai dizer para você que o azeite da tua despensa não vai faltar mais, como enviou Eliseu à casa daquela mulher, e o azeite não faltou mais. De repente você esteja hoje, sabe, com o coração clamando e sedento. Talvez você hoje esteja buscando, e o Senhor vai enviar alguém, plantar um anjo para dizer: existe um milagre liberado para você, em nome de Jesus. Mas nós precisamos provar. Nós temos uma geração que conhece a Deus, sabe quem Deus é, mas não desfruta. Entra para os cultos e saem dos cultos, mas não provam, não experimentam. Elas se satisfazem apenas, sabe, com aquilo que o ambiente oferece, com a dopamina, com as luzes, mas elas não encontram o sustento necessário. Prova, come, alimenta, pega a palavra, digere, prova. Deus está levantando um povo que tem fome dele, fome da sua presença, fome da sua palavra, fome de ficar diante dele. Não é só ser um espectador distante, não, é me aproximar da presença de Deus, provar e ver que o Senhor é bom, e Ele tem sustentado a minha alma. O verso 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Até o leão sente fome, mas quem depende do Senhor não sente falta de absolutamente nada. O leão tem que se esforçar muito, mas aqueles que são cuidados pelo Senhor, o Senhor vai mandar o corvo. Não importa se o Elias agora está vivendo um estágio difícil, o Senhor vai mandar o corvo trazendo a provisão que ele precisa. Eles dependem do Senhor. Você está sendo sustentado pelas mãos de Deus. A sexta coisa importante: o deserto não pode diminuir a nossa dependência de Deus. O leão aqui no texto simboliza força, capacidade, potência, autossuficiência. Davi está dizendo: está faltando algo aos fortes, mas aqueles que dependem de Deus, eles continuam sendo sustentados. Você vai continuar sendo sustentado pela presença de Deus. Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar guardando a tua história. No reino de Deus, a provisão não vem da força, vem da dependência completa do Senhor. Você precisa continuar dependendo do Senhor. O deserto não pode diminuir a nossa dependência. A sétima coisa: o deserto também produz em nós sabedoria. No verso 11: vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda
a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, e procura a paz e segue-a. O deserto precisa produzir em nós sabedoria e não amargura. Alguns passam por provas e se tornam pessoas frígidas, se tornam pessoas amargas, se tornam rígidas. Mas o deserto precisa produzir em nós ensino, sabedoria. O texto diz: prova, vem. Meninos, ouvi e me ensinarei o temor do Senhor. Aqui Davi apresenta pelo menos 4 marcas daqueles que temem ao Senhor e conseguem aplicar isso na sua vida. A primeira coisa, ele guarda a sua língua. Antes de responder aquela mensagem, antes de fazer aquele comentário, antes de fazer aquela postagem, antes de contar aquela história, o deserto não é para você ficar amargo e ficar queixoso, não. O deserto é apenas para poder formar a gente, nos preparar, para dizer para quem vem depois: não, eu superei, passei sobre tudo isso, eu sei te ensinar o caminho. Continua confiando. Não é para tornar você alguém amargo, não, é para tornar você alguém mais sábio, alguém que conhece o caminho de fato. Algumas pessoas passaram pelo deserto, se tornaram amargas, elas mudaram a sua imagem e continuam com a imagem deturpada, se tornaram loucas. Guarde a sua língua. O deserto precisa produzir sabedoria. Depois o texto diz: aparta-te do mal. No verso que nós lemos, o deserto é instrumento pedagógico. Aparta-te do mal. Ou seja, o deserto também, ele é instrumento de seleção. Tem algumas pessoas que vão estar no deserto, tem pessoas que não vão estar. Os verdadeiros amigos muitas vezes são testados no deserto. Há amigos que você... Eu não tenho tantos amigos, eu não sei se você tem muitos, um caminhão de amigos. Mas verdadeiros amigos são testados no meio do deserto, no meio da angústia, no meio do desespero. O texto está dizendo: aparta-te do mal. E no deserto, onde nós percebemos quem é bom de verdade, quem tem um coração leal, quem é fiel, quem permanece, quem vai embora. Aparta-te do mal e faz o bem. O texto diz: o aparta-te do mal aqui existem ambientes que nós precisamos abandonar, existem conversas que nós precisamos encerrar, existem hábitos que nós precisamos interromper, porque o deserto precisa produzir em nós sabedoria. Depois o texto diz: faz o bem. Não basta tão somente não fazer o mal, nós precisamos aplicar ao bem, nos aplicar ao bem. O deserto precisa nos ensinar a servir, a ajudar quem vem depois. Depois o texto diz: procure a paz, restaure relacionamento, resolva conflitos, dê o primeiro passo. Davi está nos ensinando algo poderoso. A dor pode nos tornar pessoas vingativas, rancorosas, ressentidas, duras, insensíveis, mas também pode nos ensinar a ser pessoas amorosas, servas, comprometidas, leais, fiéis, sensíveis a quem está passando por isso. E você pode servir a quem vem depois. O maior sinal de que você atravessou o deserto de forma correta não é se você sobreviveu a ele, é que o deserto não transformou você em alguém pior. O texto diz em Salmo 34, verso 17 e 22, e eu termino: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado.
não, a sétima e última coisa, não importa o que você esteja passando agora, o Senhor está ouvindo você. O Senhor está próximo daqueles que têm um coração quebrantado. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. Você está guardado pelas mãos do Senhor. E o deserto é instrumento de ensino para te tornar mais forte, para que você possa chegar lá entendendo que foi a mão do Senhor que cuidou de você durante todo o seu tempo de espera. Vai existir um tempo que o tempo de espera vai passar e o milagre vai acontecer, mas enquanto você está esperando, persevere, não desista. De repente você está no modo sobrevivência hoje, mas o Senhor está com você. O deserto feriu Davi, cansou Davi, perseguiu Davi, mas não destruiu Davi, porque havia uma mão invisível preservando aquilo que era essencial, preservando. O deserto não vai matar você. O Senhor está com seus anjos cuidando de você agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 De repente você esteja vivendo um tempo de deserto agora. De repente você esteja sozinho, esteja sozinha. De repente você esteja preocupado. De repente você esteja doente. De repente você está em engate. Mas você não vai parar aí. O deserto não é o seu lugar. Talvez você esteja enfrentando uma circunstância difícil agora, de sofrimento agora, mas você está guardado, você está protegido. O Senhor está com os seus anjos ao seu derredor. Você jamais estará só. Você crê nisso, sim ou não? Feche os seus olhos, vamos orar.